Você sabia que dá para ganhar mais dinheiro do que o contratado no Tesouro Direto, mas também dá para perder dinheiro com ele? É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou explicar como que funciona a marcação a mercado no Tesouro Direto. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, vamos entender um pouco melhor como funciona essa marcação a mercado. O que é isso, né? Essa tal de marcação a mercado. Primeiro, a gente tem que pensar em dividir os títulos públicos em dois grupos. O Tesouro Selic e o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Então, são dois grupos separados para a gente olhar. O Tesouro Selic, ele não sofre a marcação a mercado. Na verdade, ele até pode sofrer, mas é muito menos, é bem mais ligeiro, então ele não conta muito para isso. E aí a gente tem a questão da marcação a mercado no Tesouro IPCA e no Tesouro Pré-fixado. A gente tem dois tipos de marcação de títulos, né? O que é a marcação? É a definição de valor no momento daquele título. A gente tem, então, a marcação na curva, que é a definição do valor do título, de certa forma, muitas vezes teórico, né? No sentido de que ele está mostrando quanto o seu título valeria se ele seguir exatamente a rentabilidade contratada. Então, por exemplo, na marcação na curva, se você tem um título você comprou R$1.000 em um título, então depois de um ano, se a sua taxa era pré-fixada a 10%, na marcação na curva você vai ter R$1.100. Então, ele vai seguindo exatamente a curva de crescimento esperada do título. Mas aí, a gente tem, por outro lado, a marcação a mercado, que é quanto, de fato, o mercado está precificando o título que você tem. Esses títulos públicos, né, o Tesouro, ele continua sendo negociado no mercado. Então, da mesma forma que você comprou agora, você pode vender na semana que vem, no mês que vem. Então, tem alguém comprando. E se tem alguém comprando, tem alguém falando qual é o preço desse título, né? O mercado vai definindo ali quanto que vale o preço desse título. E como que isso, né, impacta também a taxa e o preço, qual que é a relação disso? A gente sempre tem que ter em mente que a relação entre o preço do título e a taxa dele é inversamente relacionada. Então, quanto mais alta é a taxa do título, mais baixo é o valor do título hoje em dia. Eu sei que é um pouco complicado entender isso, mas a ideia é que o título, se a gente pega ali, por exemplo, o título pré-fixado, a ideia dele é que ele sempre vai valer R$1.000 no vencimento. Então, você vai comprar hoje um título com um valor. Se você multiplicar o valor desse título pela taxa que você está contratando até o vencimento, você pode fazer o cálculo que vai dar certinho R$1.000. Mas a gente tem essa variação da taxa ao longo do tempo, né? Então, um título pré-fixado, sei lá, 2030, hoje está pagando uma rentabilidade diferente do que ele estava pagando há 2 anos, por exemplo. Então, hoje, sei lá, vamos falar que Deixa eu pegar um exemplo prático aqui. A gente tem o Tesouro IPCA 2029, que hoje está pagando 11,64%. Há 2 anos, ele estava pagando uma rentabilidade menor. Então, se você tem o mesmo título, né, um tesouro ali pré-fixado, que apesar dele variar a taxa, ele tem que valer R$1.000 no vencimento, o preço dele tem que variar relacionado a essa taxa, para ele pegar taxas diferentes e ao longo do tempo acumular para dar exatamente R$1.000 lá na frente. E aí, então, quanto maior é a taxa, menos esse título vale hoje, né, em questão do preço que você paga por ele, para que ele possa acumular essa taxa maior e chegar nos R$1.000 lá na frente. Eu sei que é um pouco complicado de entender essas variações, assim, é um negócio que realmente precisaria de uma aula bem longa, né, um curso de investimentos para a gente falar de tudo, inclusive dessa marcação a mercado mais no detalhe, mas o que você precisa entender é que
a taxa e o preço do título, eles vão ser inversamente relacionados. Então, é interessante você entender qual é a dinâmica de mercado para você conseguir se aproveitar disso. Falar disso agora é um momento muito relevante, porque essas taxas, elas vão variar muito relacionadas com a nossa Selic, que é, no final, né, a nossa taxa básica de juros, que vai guiar o mercado e que ela sempre varia em ciclos. Então, ela sobe muito, depois ela desce muito e ela vai sempre nesses patamares. Agora, a gente chegou num ápice ali, né, num cume desses ciclos, a 13,75% na nossa Selic, ela vem reduzindo, ela está em 12,75%. E a expectativa é que ela caia ainda até o final do ano, e aí vai variar um pouco a expectativa do mercado, mas que ela pode chegar ali, por exemplo, a 11,75%. Então, isso é um indicador que a gente chegou em um momento em que as taxas, elas chegaram no máximo e elas tendem a cair agora. Quer dizer que sempre vai ser exatamente sobe muito, desce muito? Não quer dizer. Pode ser que ela subiu muito, desceu um pouco e volte a subir. Isso tem a incerteza, né? Sempre é importante lembrar que nada é certo no mercado. Mas a expectativa seria que a gente realmente entrasse num ciclo de baixa da Selic e, consequentemente, se a gente ainda está ali num ponto alto, quer dizer que o preço está mais baixo, como a gente falou. Então, agora pode ser um bom momento para aproveitar essa marcação a mercado, exatamente porque a gente ainda consegue taxas de investimento mais altas no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA, que ao longo do tempo, se a gente realmente tiver essa queda da Selic como é esperada, a gente vai ter esses títulos caindo, vendo a taxa do título cair. E isso quer dizer que agora a gente consegue comprar o título a um preço mais baixo e lá na frente a gente consegue se aproveitar dessa taxa mais alta. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo meu. Eu tenho um investimento em Tesouro IPCA 2045. Na verdade, eu tenho vários e pela precificação ali da marcação ao mercado, tem alguns que eu tô perdendo dinheiro e tem alguns que eu tô ganhando. Alguns que eu digo compras diferentes do mesmo título, né, do Tesouro IPCA 2045. E aí eu vou colocar aqui o exemplo de um desses títulos, que ele mostra até um valor anualizado de rentabilidade super alto, que não é a realidade 100%, né? Porque eu não tenho, de fato, essa taxa no anual, mas eu tenho ali do acumulado e eu posso perder isso ao longo do tempo, né? Então, se a gente tem ali a marcação na curva que segue assim, esse título ao longo do tempo ele pode valer, te dar uma rentabilidade maior, te dar uma rentabilidade menor, e ir variando ao longo do tempo, até que no final ali, no vencimento, essas linhas elas se encontram. Então, é importante ver esses ciclos, entender esses movimentos, caso você queira vender antes do vencimento, para entender qual é o melhor momento de compra e qual momento não comprar e qual momento vale a pena vender. Então, ali, quando a gente estava tendo a pandemia, que a gente estava ali com a Selic a 2%, não fazia tanto sentido investir nesses títulos, porque a rentabilidade que ele estava prometendo era muito baixa. Agora, a gente tem essa inversão, né? A gente está com taxas altas, então quer dizer que esses títulos estão mais baratos, e aí, possivelmente, você pode ganhar, até mesmo vendendo antes do vencimento. Se você não quiser, não precisar, você vai estar garantindo uma rentabilidade legal do seu título até o vencimento, mas se você quiser vender antes, quem sabe ali nos próximos anos, se a gente continuar tendo esse ciclo de redução da Selic, de controle da inflação, a gente consegue se aproveitar e vender, conseguindo uma rentabilidade até maior do que a que foi contratada. Lembrando que toda essa rentabilidade, né, tudo que você conseguir ali de valor acima do que você investiu, no que você vender esses títulos, você paga imposto de renda, que vai seguir aquela tabela regressiva, né, de imposto retido na fonte, então você não precisa efetivamente preocupar em pagar, mas aquilo ali vai diminuir da sua rentabilidade, aquele valor ali que se você resgatar com menos de 6 meses do que você fez o investimento, você vai ter 22,5% de imposto e aí vai reduzindo até chegar a 15% em prazos acima de 2 anos. Quanto maior
é o prazo desses títulos, mais eles vão sofrer essas variações, seja para cima, seja para baixo. Então é importante saber disso, que vai ter, se você pega ali um Tesouro IPCA 2026 ou um Tesouro IPCA 2045, eles vão sofrer variações muito diferentes. Eu vou até colocar aqui também o gráfico que mostra o histórico dessas variações. Você vai ver que um tem muito mais variação do que outro. E aí é importante saber disso também para decidir como você vai investir. Se você quer correr menos esse risco, você pega um vencimento menor. Se você está mais disposto a correr esse risco e relação risco-retorno, né, ter uma perspectiva maior de rentabilidade, aí você pegaria um título com prazo maior. Não é um assunto simples. Caso tenham ficado dúvidas, escrevam aqui nos comentários que eu respondo com prazer. Talvez vire tópicos, né, de outros vídeos para conseguir explicar mais no detalhe alguma coisa que vocês tenham dúvidas. Compartilhem esse vídeo com quem pode se aproveitar desse momento, que pode ser muito útil para aumentar a rentabilidade da sua carteira. Obrigada, investidores, e até a próxima.